deve gerar em nós a alegria de uma vida renovada no Espírito Santo. Nesta Eucaristia, ao ouvir e compreender a palavra de Deus, expomos a renovar nossa conduta, unindo-a a Cristo ressuscitado, pelo pão vivo que desceu do céu. Vamos receber cantando o nosso celebrando. Senhor
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós e dos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Hoje nós rezamos pelo 7º dia de Maria Deus de Lima. Os familiares estão aqui, no braço. Senhor, proclamamos o vosso poder e humildemente nos pedimos que, assim como São Jorge livrou nosso filho de sua paixão, nos ajude generosamente em nossa fragilidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho que é Deus, convosco de viver na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu o eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém o explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele desceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que veio junto de Deus e do Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. A primeira coisa dessa liturgia de hoje é entendermos que Deus, Ele nos atrai. Seguir Jesus não consiste num ato de vontade humana somente, mas Deus nos atrai para Ele, Deus nos atrai para a igreja, Deus nos atrai para um caminho de fé. Os papas, sobretudo o Papa Francisco, falavam muito que a mensagem do Evangelho não é um proselitismo, não é uma busca de somente converter aquela pessoa, mas é anunciar uma pessoa, anunciar Jesus. As pessoas são atraídas pela mensagem do Evangelho, as pessoas são atraídas pela palavra de Deus, as pessoas são atraídas por Deus. E nesse caminho onde elas são atraídas, elas precisam receber a instrução. Então a igreja, ela tem a missão de formar, e aqui entra a catequese, tão importante nos tempos de hoje. Quantas pessoas estão na igreja, mas não têm consciência da sua fé, ou melhor dizendo, não conhecem a fé direito, São aquelas pessoas que vão à igreja mais por uma formalidade, ou até aqueles que não vão à igreja porque também nunca foram convidados, nunca foram, podemos dizer, atraídos, evangelizados. Então, os tempos de hoje, onde a fé, infelizmente, não é tão importante, nós vemos tantas famílias hoje que perderam de vista a fé. Nós precisamos, como igreja, assim como no início, a igreja era aquela que conduzia para Deus, que orientava, que introduzia as pessoas no caminho de fé, sobretudo no batismo, como a gente observa na primeira leitura, O homem daquele povo, o mundo, que começou a ouvir a palavra de Deus, ele tem desejo de aprofundar esse conhecimento. E Filipe, que era um dos apóstolos, discípulos de Jesus, ele começa a instruir aquele homem. Quando aquele homem começa a entender o que é a fé, ele pede o batismo, e ali ele é mergulhado nas águas, ali ele encontra o caminho da salvação. Então, meus irmãos, nós precisamos retomar essa missão da igreja de evangelizar sobretudo as famílias, para que as famílias não se percam em outros caminhos que muitas vezes não levam para Deus. Então, que Deus nos dê a graça de sermos evangelizadores, e de forma especial por meio da liturgia, por meio da Santa Missa. Hoje também Jesus deixou o pão vivo que desceu do céu. Essa semana nós estamos ouvindo a catequese de São
São João, sobre o pão da vida. Então, a Eucaristia também, os sacramentos, eles alimentam a nossa vida de fé. Então, quanto mais nos alimentamos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais a nossa fé se torna viva. Então, a Eucaristia, ela nos dá a certeza de que Deus, Ele está sempre conosco, Ele alimenta, Ele caminha conosco. Jesus diz: eu permanecerei convosco até o fim do mundo. E essa certeza de que Deus está sempre conosco, alimentando a nossa vida, a nossa caminhada, que nos faz perseverar, mesmo nos momentos tristes, mesmo nos momentos dolorosos, como a perda familiar. É a palavra de Deus que vai nos orientando, que vai nos dando direção, que vai nos fazendo entender que a nossa vida também caminha para o reino dos céus. De forma especial, esta família que hoje celebra o seu 7º dia, e muito querido, que Deus nesse dia os conforte, que dê a certeza do céu, de que a nossa vida, a morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade, para contemplarmos a Deus face a face. Louvado seja nosso